O que você nunca ouviu. Agora, na Hora do Mestre. E glória a Deus, Hora do Mestre é o que nós estamos aí, todas as semanas temos um tema, e o tema dessa semana é você realmente viver a semana da sabedoria. E glória a Deus pela sabedoria que o Senhor quer manifestar a cada dia do alto para você. Falamos ontem então sobre saber pedir, hoje sobre saber decidir. E como é que você sabe decidir? É o texto de ontem, de pedir. Salomão, que pediu ao Senhor, ele pediu o quê? Sabedoria. Deus deu para ele o quê? Riquezas. Então, você pede e a prioridade de Deus se estabelece. Hoje, saber decidir. E mais uma vez vamos ter Salomão como exemplo, porque você tem esse texto aí de 1 Reis 3, 16 a 28, onde duas mulheres chegam para Salomão e diz assim: olha, aqui está essa criança, de quem é esse filho? Nessa madrugada eu estava dormindo e ela pegou, quando eu acordei o filho estava com a outra. Então um texto muito interessante por aquilo que Deus quis ensinar de quem que era essa condição. E aí Salomão vai e ele resolve esse enigma de quem era aquele filho. Uma coisa impressionante. Leia esse texto aí. Nós vamos comentar alguns textos sobre ele para entender como que a tomada de decisão ela é importante na nossa vida. Agora, aonde está a tomada de decisão? Está na marca do equilíbrio. Olha só, nós temos a sabedoria celestial. A nossa decisão, então, tem a marca de um equilíbrio. Equilíbrio, né? Então, esse texto aqui. O texto é esse aqui. Temos a sabedoria celestial, então a decisão marca um equilíbrio contra o engano. Nós vamos deixar que o engano domine a nossa vida. Olha só o que fala Isaías 11, 4 e 5, fala assim: julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Que coisa interessante. O que é a tua decisão? Ele decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. A terra é cheia de rebelião, mas existe alguém que vai decidir. Ele julga com justiça e decide com equilíbrio a favor daqueles que estão esperando sobre a terra com mansidão. Porque os mansos herdarão a terra, no sentido de que você tem uma mansidão e você fala: sabe, a minha porção, ela está garantida. Aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida para você viver está decidido pelos céus. E se você se mantiver firme naquela posição, você vai viver a marca dessa bênção. O que quer roubar você da posição? As muitas aflições, as injustiças, justamente as infidelidades, as traições. Agora, entenda, se você mantém os olhos no Senhor, não importa a infidelidade e injustiça de todo mundo, porque é você com o Senhor que tem essa medida. Se você está olhando as traições dos outros, não importa, é a fidelidade do Senhor que vai prevalecer. Justiça e fidelidade, marcas do Senhor. Injustiça e infidelidade, marcas dos homens. Você não é realmente refém daquilo que os homens estão fazendo. Mas os homens são injustos? São. Os homens são infiéis? São. Mas você tem justiça e tem fidelidade, porque isso é uma marca da aliança entre você e o Senhor. E o que ele fala? Justiça, cinto dos lombos. Fidelidade, cinto dos rins. O que são esses lombos? Os lombos são a marca de você aqui, como se fossem os seus ombros. Vocês têm o quê? A autoridade da justiça. No ombro se colocava a autoridade. E os rins é aqui a parte das suas emoções, né? Quando uma coisa sofre na tua emoção, é vontade de ir ao banheiro, é justamente os rins, é o intestino, é essa parte que tem o quê? Marcado com o equilíbrio da fidelidade. Justiça e fidelidade são dois sentimentos que equilibram as decisões sobre a tua vida. Então, vamos a esse fato. As mulheres chegam até Salomão e falam: olha, esse filho é meu. Não, o filho é meu. Eu dormi de noite, ela pegou meu filho, o filho dela morreu. E de quem que é realmente o filho?
E olha só que interessante, como que você vai entender na decisão e no processo de decisão como as coisas se resolvem. A decisão da origem é a que preserva o destino. Então, aquela mulher que tem na destruição a solução, está revelando a morte que pretende esconder. Aquela que quer a preservação tem na sua origem a preservação de um destino. Mas aquela que quer a destruição como solução está revelando a morte. Pretendeu esconder a morte, mas na verdade a morte estava dentro daquela mulher. Então aquela mulher, ela matou o seu filho, foi lá, pegou o filho da outra, colocou como filho dela e pegou o filho morto e colocou sobre a outra. Quando a outra acordou de madrugada para alimentar o seu filho, viu que estava morto e viu que não era ele. Mas ali estava a discussão, porque aconteceu naquele momento entre essas duas mulheres e essas crianças. Então o que acontece? Ela diz assim: de noite morreu meu filho. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. O que ela estava querendo? Ela estava realmente querendo a destruição como solução. Revelou a morte que pretendia esconder. E o que isso nos mostra em relação à unidade? O corpo preservado é a decisão da unidade. E a escolha do inimigo é o famoso nem para mim, nem para você. É uma das frases piores que tem, às vezes na negociação, a pessoa acha bonito dizer que tem um equilíbrio, nem para mim, nem para você. As coisas têm uma medida. Você declare a sua medida sem se preocupar se você é agradável ou desagradável. Existe uma medida dos céus em todas as coisas. Não é nem para mim, nem para você, como o bonitinho do 50-50. Você vai lutar pela sua herança. Aquilo que é a sua porção vai ficar dessa maneira e você vai ter voz para isso. Então, quando apresentou-se esse conflito, o que fez Salomão? 1 Reis 3, 24 a 26, disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo. Dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu seja dividido. Olha só como o Senhor está mostrando qual que é a realidade do que está acontecendo aqui. Porque a pior decisão é você negar o que você um dia confessou. E a melhor decisão é você manter a aliança e manter os seus frutos. O que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então, se você negar o que você confessou, olha, confessa, matei o filho. Mas fica negando aquilo que é a verdade. Mas você mantém uma aliança, olha, mais importa resolver a vida do filho do que eu ter direito numa negociação. Então, é você entender que o fruto que mais vale não a tua razão, mais vale você dar continuidade a um propósito. Quão poucas pessoas conseguem decidir pelo propósito, porque a sua razão se interpõe, o seu achismo se interpõe, o seu estar certo se interpõe, e não é o seu estar certo, a sua ação, ou a sua razão, ou o seu achismo, é o propósito do Senhor que vai prevalecer. E aquela mulher que era mãe, abriu mão, renunciou, porque o propósito foi maior, o amor de mãe se lhe aguçou. Então, o Senhor denuncia aquela situação, e Salomão devolve à mãe aquela vitória. O que aconteceu? Por que a outra, ela realmente matou aquele filho? É o peso de uma estrutura que mata os filhos e rouba o fruto. Essas duas mulheres seguram de duas igrejas. Da igreja que quer a unidade ou da igreja que mata o seu filho em função do seu peso da estrutura e quer o filho da outra para dizer que é seu. Então isso é a divisão. Quero o filho da outra para quê? Para matar também. Para o final, ele queria matar. Ela queria pegar o filho, mata os dois. Eu não tenho e você também não vai ter.
E isso é a malignidade dos nossos dias. A igreja que não quer reconhecer a unidade. E nós estamos aqui lutando por essa unidade, enquanto os outros que têm a morte, querem também a morte para aquilo que está vivo. Entenda esta figura e saiba decidir. Decida pela vida, decida pelo propósito do Senhor, decida por aquilo que Deus está realizando nessa terra. Não decida pela morte. O peso da estrutura mata, rouba o fruto, mas quem gerou dos reis vai ouvir de Salomão, sábio rei, a palavra de restituição. E como termina essa história, então, ela contou o que tinha acontecido, e ela levantou-se de madrugada para dar de mamar a seu filho. Eis que estava morto, mas reparando pela manhã, eis que não era o filho que dera à luz. Então respondeu o rei: dai a primeira um menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. Deus colocou sabedoria na tua vida. Essa sabedoria está sobre você, e por essa sabedoria a bênção do Senhor se faz completa sobre a tua vida. Quem quer preservar a vida, esse vai ter a marca da sabedoria. Agora, o que fala Provérbios 16:33, para fazer um sorteio são lançados dados, mas toda decisão procede do Senhor. Você não está nos dados, você não está na sorte, você está na marca daquilo que vem do Senhor. Deixa o Senhor colocar essa marca de poder sobre a sua vida. Deixa o Senhor colocar não a tua vida a esmo. Você não está na sorte de alguém, você está vivendo a marca do que o Senhor desejou sobre a sua vida. Por isso agora nós vamos orar pela sua decisão, a decisão de viver, a decisão de tornar a unidade presente, a decisão de colocar a bênção do Senhor maior do que qualquer outra coisa, a decisão de dizer: eu não tenho um peso de uma estrutura para matar, mas eu tenho um amor para fazer preservar. Vamos então ao momento da nossa oração da vitória. Faça conosco a oração da vitória. Oração da vitória. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa vitória. A vitória da unidade do corpo de Cristo. A vitória daqueles que creem, Senhor, que a tua vida vai prevalecer e por isso a restituição vai acontecer. Olha agora cada coração que está nos ouvindo e nos assistindo. Olha cada situação que o Senhor está movendo e comovendo. Nos faça viver, nos faça entender, nos faça alcançar em Ti uma vitória, nos faça alcançar em Ti uma solução, nos faça alcançar em Ti a Tua direção. Nós queremos a Tua vida, nós queremos receber a restituição daquilo que o Senhor declarou que seria nosso. Coloca a nossa porção pela decisão, a sabedoria do Rei dos Reis, que vai nos restituir aquilo que é conflito. Nós não temos alegria nenhuma em morte, não temos alegria nenhuma no peso das estruturas que matam os seus filhos. Tem misericórdia de uma igreja que mata seus filhos, de instituições e tradições que querem matar aqueles que têm uma voz para continuar a tua palavra. Tem misericórdia das invejas, tem misericórdia de todas as coisas que são os ciúmes e os espíritos contrários. Nos faz viver coisas maiores, nos faz viver coisas novas, nos faz andar numa outra dimensão. Liga a marca dessa vitória, nos faça mais que vencedores, no nome do Senhor Jesus. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém.